O Domingo Espetacular começa agora com o drama das mulheres famosas vítimas de abuso sexual. A revelação da apresentadora Xuxa esta semana comoveu o Brasil. E ela não está sozinha. Você vai conhecer agora histórias de outras celebridades que venceram o medo e denunciaram o que sofreram na infância. Xuxa, Monique Evans, Cláudia Gimenez, a roqueira Pitty, a nadadora Joana Maranhão. Mulheres bem-sucedidas com um drama em comum. Sofreram abuso sexual na infância ou na adolescência. Xuxa guardou a história por décadas. Sentia vergonha e medo. Agora contou tudo. A apresentadora foi vítima de 3 pessoas diferentes até os 13 anos de idade. Todas próximas da família dela. Aos 49 anos, mãe da pré-adolescente Sasha e solteira, Xuxa diz que o trauma explica porque ela nunca se casou. 2 anos antes de Xuxa, outro grande símbolo sexual brasileiro falou abertamente num programa de TV sobre ter sido vítima de violência sexual. Foi no programa Tudo é Possível, da TV Record. A ex-modelo e apresentadora Monique Evans foi molestada por um grupo de meninos na adolescência, quando tinha 14 anos. Morava há 1 ano. Que tipo de abuso aconteceu? Eu não sei exatamente, eu ainda continuava virgem. Estava com marcas de faca, de canivete. As minhas coisas tinham sido jogadas todas pela janela. E aconteceu alguma coisa que bloqueou a minha memória. Em entrevistas, Monique também já disse que o acontecimento a bloqueou sexualmente. Como Xuxa, Monique esperou décadas até falar sobre o assunto. Fui eu que deitei ali, esqueci. Agora, ela prepara um livro em que promete dizer o nome dos abusadores. Essa psicóloga diz que são muitos os casos em que as vítimas de abuso têm dificuldades para levar uma vida normal. Eu acho que o principal é a dificuldade de relacionamento interpessoal, que muitas vezes a gente atende uma paciente adulta com diversos problemas de relacionamento ao longo da sua vida, e aí você vai entender e vai surgir uma história de abuso sexual lá atrás. A cantora Pitty tem hoje 34 anos. Ela revelou em 2003 que também foi vítima de abuso sexual na infância e que a responsável era uma empregada da casa dela. Adulto ou criança, o importante é ser você. A atriz Cláudia Gimenez tinha 7 anos quando foi molestada por um conhecido da família. A revelação pública foi feita pela atriz a uma revista 2 anos atrás. Cláudia disse que a pessoa fazia coisas que ela não entendia. Até que um dia entrou uma pessoa e ele tirou a mão. Foi aí que ela percebeu que era errado. O trauma fez Cláudia Gimenez se distanciar dos homens durante muito tempo. Desde os 14 anos, ela faz terapia. Não adianta a gente jogar o abuso sexual para debaixo do tapete, né? Senão, quanto mais a gente esconde, mais problemas a pessoa vai desenvolver ao longo da vida adulta. A nadadora Joana Maranhão guardou um segredo por mais de 10 anos. Em 2008, disse que foi molestada aos 9 anos de idade pelo ex-técnico de natação Eugênio Miranda, que era um homem de confiança da família dela. Ninguém nunca supera um trauma como esse. A gente aprende a lidar com isso. Nesta semana, Joana sofreu o impacto das revelações de Xuxa. Numa rede social, Joana chamou de infelizes as pessoas que acham graça do depoimento da apresentadora. Elas não fazem ideia do quão doloroso é pôr tudo aquilo para fora. Joana também acompanhou a aprovação da nova lei federal sobre crimes de abusos sexuais, uma lei que leva o nome dela. A nova lei determina que o prazo para a prescrição dos crimes de pedofilia passe a vigorar só quando a vítima fizer 18 anos. O prazo anterior valia a partir da data do abuso. No começo da semana, Joana teve um desmaio provocado por estresse. Por indicação médica, foi proibida de dar entrevista sobre o assunto. Mesmo assim, a nadadora publicou na internet uma breve e simpática mensagem de esperança.
Sobrevivi. A vida é muito linda para não ser vivida ao extremo. Esse tipo de abuso não escolhe classe social. É mais frequente do que se imagina. Esta criança, com apenas 11 anos, foi vítima de estupro pelo padrasto. Tímida e sem jeito, ela tenta contar o que houve. Eu estava na minha casa, minha mãe tinha saído. Aí minha mãe estava morando com meu padrasto. Aí ele foi, pegou a faca, falou se eu não fizesse com ele, ele me ia matar minha família. O padrasto tinha molestado a menina outras vezes. Ele colocava vídeo, mandava eu beijar ele e aqueles negócios que eu te falei. Nesse hospital de São Paulo, chegam quase 300 novos casos de abusos sexuais de crianças por mês. Na maioria das vezes, o agressor é o pai ou o padrasto. Segundo a psicóloga, os pais têm que estar atentos a qualquer mudança brusca no comportamento da criança. Pode ser o sinal de que algo está acontecendo. Criança que passa a ter comportamento regressivo, como querer usar uma chupeta, fazer xixi na cama, que se torna mais sexualizada, começa a ter medo de ficar sozinha com um adulto, muitas vezes um adulto específico, são coisas que devem ser observadas. A mãe dessa criança ouviu o desabafo da filha, mas só depois que a menina já tinha falado com outro adulto e uma amiga. Eu sentia medo, assim, porque minha mãe me batia em mim, mas só que agora ela não me bate mais não. Ela tá do seu lado agora. E como você se sentiu? Me senti culpada. Culpada por quê? Assim, de tudo. Xuxa também contou que se sentiu culpada pelos abusos que sofreu. A psicóloga diz que isso acontece porque uma criança pode achar que é responsável pelo que está vivendo. O sentimento de culpa dessa criança, a vergonha em relação a isso também deve ser trabalhado. Uma criança abusada sexualmente, ela não tem noção daquilo que está acontecendo com ela. A menina conta que só agora sabe o que viveu. Agora você entende? O que aconteceu com você? Sim, eu fui abusada. O drama por que passaram as celebridades brasileiras acontece também com os famosos internacionais. Por trás da fama, personalidades atormentadas pelo passado. Segredos guardados por anos. Um dos casos mais conhecidos é o da apresentadora americana Oprah Winfrey. Ela foi estuprada por um primo aos 9 anos. Anos depois, também sofreu abusos de um tio e de um amigo da família. Mas a menina que sofreu na infância se tornou uma das mulheres mais poderosas do planeta. Virou apresentadora de TV e empresária bem-sucedida. Aos 32 anos, Oprah decidiu compartilhar com o público o drama que viveu. Ela falou sobre o assunto no programa que apresentava. Com firmeza, revelou que foi vítima de estupro. Desde então, Oprah é ativa na luta contra esse tipo de crime. A história de Oprah inspirou o Congresso americano a aprovar uma lei que criou uma grande lista com os nomes dos suspeitos e condenados por abuso de menores. Hoje, a apresentadora vive com um empresário, mas ela nunca teve filhos. No mundo da música, as histórias também são assustadoras. O roqueiro inglês Ozzy Osbourne fez uma revelação bombástica em 2003. Numa entrevista a um jornal britânico, ele contou que foi alvo de 2 colegas de escola aos 11 anos. Segundo Ozzy, os garotos puxavam as calças e passavam as mãos nele. A primeira vez
foi na frente da irmã dele. A situação se repetiu outras vezes. Ozzy não teve coragem de contar aos pais. Mais velho, fez terapia para aliviar o trauma. Depois de uma infância turbulenta, Ozzy se transformou num dos maiores ícones do rock pesado. Virou líder da banda Black Sabbath. Apesar do abuso, Ozzy se casou e teve 2 filhos. Hoje ele diz que a mulher Sharon foi fundamental para esquecer o passado. O roqueiro diz que só se sentiu à vontade com uma parceira como ela. Axl Rose, líder e vocalista do Guns N' Roses, sempre teve uma vida problemática. O cantor foi viciado em drogas, esteve preso diversas vezes por se envolver em brigas e já foi acusado de agredir ex-namoradas. Mas nada surpreendeu tanto quanto as declarações feitas pelo próprio Axl a revistas especializadas em música. Há 20 anos, o cantor revelou que foi abusado sexualmente pelo pai biológico. Ele tinha 2 anos. Segundo Axl, as memórias ficaram claras numa terapia de regressão. Em uma das entrevistas, ele disse que por uma questão de sobrevivência, simplesmente enterrou as lembranças do abuso por muitos anos. Quando Axl tinha 4 anos, a mãe dele se casou com outro homem e o cantor passou a ser espancado pelo padrasto. Axl disse que as agressões fizeram com que ele tivesse certeza de que jamais se encontraria. O padrasto dava a ele mensagens confusas de amor e brutalidade. Ele o amava num minuto e batia nele em outro. Aos 50 anos, Axl ainda não superou os traumas, mas aprendeu a lidar com eles. A cantora canadense Alanis Morissette sempre foi conhecida pelas músicas que falam de experiências íntimas. Mas uma das maiores revelações surgiu numa entrevista a um jornal britânico. Alanis foi vítima de estupro quando ainda era menor de idade. A cantora não quis dar mais detalhes sobre o abuso, mas a raiva que carregou durante anos sempre esteve nas canções que fizeram sucesso em todo o mundo. Hoje, ela é casada com um rapper e teve um filho. 2 ícones do cinema também enfrentaram momentos difíceis quando crianças. Marilyn Monroe, um dos maiores símbolos sexuais de todos os tempos, sempre viveu uma relação cheia de brigas com a mãe e chegou a ser abandonada. A atriz morou com várias famílias. Ela nunca falou abertamente sobre o assunto, mas segundo pesquisadores, um dos pais adotivos abusou de Marilyn quando ela tinha 8 anos. Os traumas mexeram com a sexualidade da atriz e nunca foram completamente superados. Marilyn se casou 3 vezes e teve casos com várias pessoas famosas. Aos 39 anos, foi encontrada morta num quarto de hotel ao lado de frascos de remédios. James Dean, o símbolo da rebeldia no cinema, também ocultou um caso de abuso sexual. Quem revelou a história foi a colega Elizabeth Taylor em uma entrevista depois da morte dele.
Durante as gravações de um filme, Dean confessou à atriz que foi vítima de abuso aos 11 anos. A pessoa responsável pela violência era da mesma comunidade religiosa do ator. Dean levou o segredo até a morte num acidente de carro aos 24 anos. A modelo e a atriz Pamela Anderson também teve uma juventude traumática e levou muito tempo para conversar com a família sobre um episódio de abuso sexual. Everybody I tell that that's where I'm from, I always say it's one of the most beautiful places in the world. Pamela declarou a uma revista americana que tinha 18 anos e era virgem quando foi estuprada por um namorado. Segundo a modelo, ele teria se arrependido logo em seguida. Ela só teve coragem de revelar tudo para a mãe mais de 10 anos depois. Pamela teve casamentos turbulentos com os roqueiros Tommy Lee e Kid Rock. As duas uniões acabaram em divórcio. Hoje, ela namora o surfista John Rose. São histórias de abuso que influenciaram o trabalho e a vida de grandes artistas, mas que também trazem a público histórias de superação.